Então, boa tarde para todos. Vamos então dar início a este seminário. Hoje temos como convidada a Gabriela Tavares, que é atualmente pós-doutoranda aqui no Centro Linguístico, dentro de um projeto de investigação sobre a aquisição monolingue do português europeu, mas a Gabriela fez a tese de doutoramento em 2024 pela Universidade Nova de Lisboa sobre a aquisição de português L2. Tem ensinado português língua estrangeira há mais de 15 anos, tanto na universidade como em escolas secundárias na Hungria e em Budapeste, portanto tem experiência prática e experiência de investigação na área, e hoje vai justamente nos falar desta temática da aquisição de L2. Portanto, obrigada. Então, em português ou em inglês? Difícil perceber. E eu ficar admirados com o meu húngaro. Então, então português. Vamos tentar português. Okay. Pronto. Para já, obrigada. Eu sei que é uma altura do ano bastante complicada, portanto agradeço a quem pode estar cá. Isto é, embora eu vou apresentar 2 estudos, a recolha dos dados e a análise está feita, mas a interpretação ainda não está, ainda é temporária, portanto eu agradeço quaisquer sugestões ou questões ou correções que vocês me façam, porque é para empurrar, para eu conseguir finalmente publicar este trabalho. E como a Letícia disse, eu ensinei mais de 15 anos português língua estrangeira na Hungria. O que a Letícia não disse é que quando eu comecei a dar aulas, e na altura foi numa escola secundária, eu não tinha qualquer preparação como professora de língua, eu era arquiteta. Portanto, fui atirada para a aula cheia de adolescentes, sem qualquer base sólida que me preparasse. No entanto, isso também me fez estar muito mais focada nos problemas que de facto haviam, que eu experienciava na sala de aula. Eu acabei por me focar em fonologia por uma razão muito prática. Como professora nativa de português, o meu trabalho era praticar a pronúncia, a conversação. Eu nem sequer estava autorizada, digamos, a usar o manual. Portanto, eu tinha só que treinar a comunicação oral na aula. E, portanto, isso fez-me estar bastante atenta a problemas na fala, não só a problemas que eu tinha em compreender os alunos, como em problemas que os alunos tinham em me compreender ou em compreender falantes portugueses. E vou dar um exemplo. Havia um exercício que eu fazia nas primeiras semanas do curso. Havia uma senhora que ia a uma entrevista e dava os seus dados pessoais, o nome, a morada, a idade, nacionalidade, etc. O seu nome é Ana da Silva. Ok, e continuava. E estas são as 3 produções escritas mais correntes que eu via nos meus alunos. Antes de explicar apenas uma breve nota, o húngaro é uma língua extremamente transparente no que conta à ortografia. Por isso, a letra E tem sempre o som E. A letra A tem o som O, sempre, sem nenhuma exceção. Okay? A primeira produção, que era a mais corrente, é aquela que me dizia que os alunos, na verdade, identificavam o som português A como E. Okay? Portanto, eles transcreviam exatamente como ouviam e como categorizavam. A segunda produção era para aqueles alunos um pouco mais espertos, digamos assim, e que percebiam que, na forma escrita, o E final normalmente é mudo. Portanto, no final da palavra não podiam escrever E se ouviam alguma vogal. Okay? E, no terceiro caso, eram os alunos que percebiam que era um nome próprio feminino e escreviam à maneira húngara. Okay? E este problema com o A e o E português é um problema que era muito persistente. Eu via também em alunos mais avançados, por exemplo, quando eles tinham que escrever palavras que não conheciam, palavras novas mais
difíceis do português que não conheciam e transcreviam o som A com a letra E. Okay? Isto dava também muitos problemas em termos de inteligibilidade. Por exemplo, não se percebia a diferença entre melhor e maior, porque era tudo produzido como maior. Okay? Pronto. Aquilo que me fazia realmente mais confusão não era o problema que eles tinham em distinguir a E, mas o problema que eles tinham de distinguir entre uma vogal acentuada e uma vogal reduzida, sem o acento tónico. Portanto, para mim, isso é que me fazia confusão, como é que eles não percebiam que o E em situação átona nunca poderia ser pronunciado E, sobretudo no caso final. Pronto. E por isso é que eu foquei muito do meu trabalho em praticar, ensinar e investigar como ensinar o acento de palavra português a alunos estrangeiros. E assim chegamos ao meu primeiro estudo, que foi feito com estudantes universitários húngaros. Este estudo é parte do meu projeto de doutoramento, que foi supervisionado pela professora Susana Correia, da Universidade Nova, e pela professora Andrea Deme, do Departamento de Linguística Aplicada e Fonética da Universidade ELTE, em Budapeste. Okay? E teve também uma bolsa da FCT. Este estudo foi motivado pelas dificuldades que eu falei anteriormente com os sons A e E, que um estudo posterior descobriu que a dificuldade é porque os húngaros categorizam como uma única vogal no sistema deles, a vogal E. E também pela questão de eles serem insensíveis aos contrastes de acento, de palavra, certo? Que temos estudos, ainda mesmo anteriores à minha tese de doutoramento, que de facto comprovavam essa insensibilidade que eles tinham em perceber os contrastes entre uma sílaba tónica e a sílaba átona. Por outro lado, acho que está mais do que comprovada a influência da L1 em percepção de uma língua não nativa. No entanto, há muito poucos estudos que tentam investigar a influência da L1 no treino em si. Okay? E, finalmente, a maior parte dos estudos com treinos fonéticos demonstra que há uma vantagem. Portanto, os estudantes, normalmente, os aprendentes, melhoram a percepção vogais, consoantes, também foram muito usados para os tons, mas há poucos que se focam no acento de palavra. Se o treino fonético, de facto, pode ajudar os alunos a melhorar a sensibilidade ao acento de palavra. E ainda, a maior parte dos estudos são feitos com estudantes do nível intermédio ou avançado. Raros são estudos que são feitos com os estudantes logo a partir do início da aquisição. E por isso a pergunta que motivou este estudo que eu apresento é se o treino fonético também pode ser eficaz para o acento de palavra, como já foi verificado para as vogais e as consoantes, e se ele pode ser eficaz também com aprendentes que começaram no nível 0 da aprendizagem, do processo de aprendizagem. Então, como eu disse, existem muito poucos estudos que investigam a percepção do acento de palavra na aquisição de uma L2. Eu trouxe 4 para rever brevemente, que acho que são os pertinentes depois na interpretação dos dados. Neste estudo, Dupont e os seus colegas testam 3 grupos de franceses a aprender espanhóis, portanto, um grupo principiante, o intermédio e o avançado, e ainda um 4º grupo com franceses sem qualquer contacto com o espanhol.
E eles, portanto, os autores fazem uma sequence recall task e uma tarefa de identificação também. E o que eles verificam é que em ambos os casos não há diferenças entre os 4 níveis de proficiência. Ou seja, os alunos avançados também mostram uma taxa de erro bastante elevada, semelhante aos alunos principiantes ou mesmo àquele grupo que nem sequer tem contacto, nem sequer aprende espanhol. Portanto, os autores concluem que este problema da dificuldade em perceber o acento de palavra é um problema persistente, okay, na aquisição. Romboigo e colegas, eles também fizeram uma sequence recall task, peço imensa desculpa, desta vez com estudantes húngaros a aprender alemão, certo? Portanto, os húngaros também não têm o acento de palavra contrastivo e, portanto, quando eles estão a aprender o alemão, eles têm que aprender os contrastes de acento de palavra. E eles tinham 3 grupos, um grupo intermédio e um grupo avançado de aprendentes de alemão, e tinham também o tal grupo baseline sem qualquer contacto de alemão. E da mesma maneira que o nosso estudo, o primeiro estudo, eles também verificaram que não há diferenças entre os 3 grupos de estudantes. Portanto, não há diferença entre o grupo intermédio e avançado, nem entre o grupo que nem sequer começou a estudar e o grupo avançado. Portanto, eles chegam à mesma conclusão que Dupont e colegas, que a insensibilidade ou a surdez ao acento de palavra é um problema persistente. Okay? Este autor fez um treino fonético. Portanto, ao contrário dos outros que apenas observaram alunos em diferentes graus de proficiência, ele vai fazer um treino fonético com aprendentes tailandeses, portanto, aprendentes de inglês. Portanto, ele vai usar pares mínimos de inglês, nome, verbo, com tokens que são gravados em entoação ascendente, it's rising tone and falling tone. Desculpa. E o que ele descobre no pós-teste, e depois ele faz também um retention test, 3 meses depois, é que há uma melhoria significativa nos aprendentes nos casos com rising tone. Okay? Mas houve uma pioria num caso específico nas palavras, desculpem o meu inglês-português, troaica, no caso troaico, em falling tone. O que ele sugere é que os alunos, na verdade, desenvolveram uma espécie de truque ou de regra simples, que é a vogal é longa, a sílaba é acentuada. E, portanto, nos casos de palavras troaicas em falling tone, em que a segunda sílaba, portanto, essa regra não se aplicava para esses casos. Portanto, o que o autor diz é assim, o treino pode ser eficaz, pode ajudar os alunos, mas é preciso ter cuidado com as pistas acústicas que se dá. Portanto, é preciso ter muito cuidado com o desenho do treino. Finalmente, o último estudo é de novo franceses aprendentes de espanhol. Okay? Aqui os autores também fizeram um breve treino fonético, mas foi apenas uma sessão, durou mais ou menos meia hora, portanto foi um treino mesmo muito curto. E eles dividiram os estudantes franceses em 2 grupos. Um grupo recebeu o treino e o segundo grupo, o controle, fez apenas os testes sem nenhum treino. E os resultados o que mostraram é que foi ao contrário. O grupo controle melhorou,
O grupo que não teve o treino melhorou, mas o grupo que teve o treino não melhorou em comparação ao grupo de controle. E claro, quando é assim, eles foram ver todas as causas possíveis e eles chegaram à conclusão que, na verdade, dentro do grupo que recebeu o treino, os alunos que melhoraram durante o treino também melhoraram significativamente nos testes, no pós-teste. Okay? Mas os alunos que não conseguiram melhorar no treino, não melhoraram no pós-teste. E, portanto, a média do grupo de treino, na verdade, acabou por não dar uma melhoria a nível de grupo. Portanto, o que eles dizem é que treino por si só, se calhar, não é... não significa que os alunos vão melhorar. É preciso ver que há alunos que conseguem melhorar, portanto, monitorizar o treino, na verdade, para ver se os alunos estão a melhorar durante o treino. Porque se eles não estão a melhorar durante o treino, provavelmente também não vão mostrar melhorias no pós-teste. Ou seja, nós temos os 2 primeiros estudos que observam alunos em vários grupos de níveis de proficiência e os 2 segundos em que os autores, de facto, fazem um treino fonético desenhado propositadamente para treinar o acento de palavra. Os 2 primeiros mostram que o acento de surdez ao acento de palavra é persistente e não muda durante a aquisição. O estudo de U diz que sim, pode melhorar, a melhoria pode ser limitada, mas melhora, ajuda os alunos. E o do Schwab diz que, na verdade, o treino deles não foi eficaz. A diferença é que o treino de U foi um treino de 6 dias, portanto, um treino um pouco mais longo. O de Schwab e Listri durou apenas um dia, uma sessão de nem chegou a meia hora, na verdade. Ou seja, o meu estudo. Ora, no meu estudo eu tive, na análise final de dados, cerca de 50 húngaros, falantes nativos de húngaro. Na verdade, é 1/3 daquilo que nós recolhemos na altura, porque nós queríamos ter a certeza que eram estudantes que não tinham qualquer contacto significativo com o português. Portanto, além dos estudantes que não completaram o treino, nós também excluímos qualquer estudante que tivesse, por exemplo, familiares portugueses, tivesse feito um Erasmus em Portugal. Portanto, quisemos apenas estudantes no ponto 0 da aprendizagem. Okay? E eles foram recrutados em 9 universidades diferentes, espalhadas pela Hungria, e todos eles estavam a começar o curso de português. Foram divididos em 2 grupos. Okay? O grupo experimental, que recebeu o treino, que é o nosso objetivo, o treino focado no acento de palavra do português, e depois um grupo de controle que apenas recebeu um treino de vogais, para não ficarem sem treino. Tivemos também um grupo de portugueses, de falantes nativos portugueses, apenas para nos dar a baseline dos valores, comparando com os húngaros. Okay. Os estímulos auditivos foram palavras trissilábicas, pseudopalavras trissilábicas, que foram, na verdade, adaptadas de um estudo anterior. E para cada palavra base nós construímos 3 pseudopalavras, portanto, acentuado ou na primeira sílaba, ou na segunda, ou na terceira sílaba. E com isto criámos 2 condições, 2 contrastes. Quando elas contrastavam entre a primeira e a segunda sílaba, conseguem ver bem o local do acento, ok? E quando elas contrastavam entre a segunda e a terceira sílaba. E criámos 3 conjuntos de palavras base, um para ser usado no treino, outro no teste e outro nos testes de generalização. Também tínhamos um outro conjunto de pseudopalavras que contrastavam não no acento de palavra, porque o acento de palavra era sempre na segunda sílaba, mas sim na consonante, como bupili e buchili. Peço desculpa. Ok.
desculpem. Está aqui. O grupo de controle que treinou as vogais treinou com monossilábicos, que é para não haver qualquer treino de contrastes de acentos de palavra. Portanto, treinavam com palavras como contrastes como z, zé. Okay? O protocolo de treino tinha 6 semanas, não era muito intensivo, era apenas uma sessão por semana e cada sessão durava à volta de 15 minutos. Nós decidimos por não fazer um treino intensivo porque muitos dos nossos estudantes, na verdade, não estavam a estudar português mesmo. Eram estudantes de medicina, de economia, até de desporto e, portanto, cujo português não era o objetivo principal. Portanto, decidimos fazer um treino mais alargado, mais longo e não tão intensivo. E desenhámos o treino para ser mais fácil na primeira sessão e ir aumentando a dificuldade. Ou seja, aqui está a estrutura por cada sessão. Portanto, nós começámos por treinar a primeira sílaba, que achamos que era a mais fácil para os húngaros, porque em húngaro o acento de palavra cai sempre na primeira sílaba. Portanto, começámos no caso mais fácil, depois treinamos a segunda, contrastes que incluíam a segunda e a terceira sílaba, e, finalmente, todas as sílabas. Começámos com tarefas AX, que são mais fáceis, e na quinta e sexta sessão passámos a uma tarefa mais difícil, AXB. Começámos por treinar cada contraste num bloco separado e na última sessão já pusemos todos os contrastes e todas as pseudo-palavras num único bloco. Okay? Portanto, do mais fácil sempre até para o mais difícil. Como é um treino, claro, incluímos o feedback. Portanto, eles tinham sempre feedback e tinham que repetir se falhassem. E incluímos também, gravámos os estímulos com 3 falantes portugueses, 2 do sexo feminino e 1 falante masculino do europeu português. Portanto, isto é um exemplo, está em português, eles estavam em húngaro, estava tudo em húngaro, mas eu trouxe a versão que foi apresentada àquele grupo português para o vosso. Portanto, isto é um exemplo da tarefa AX. Bifushi. Bifushi. Igual ou diferente? E da tarefa AXB. Bifushi. 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 Qual é que é igual à do meio? A última? Já não me lembro. Provavelmente. Okay. Tínhamos exatamente a mesma estrutura para o grupo experimental e para o grupo de controle. Ou seja, cada sessão de treino tinha exatamente 48 trials, ensaios, e isto para os 2 grupos. Tá bem? Portanto, foi bastante equilibrada e tínhamos uma coisa que chamámos a tarefa bónus, extra, porque, como vocês sabem, durante 6 semanas estar a motivar os alunos para não... Eles receberam créditos extra, mas mesmo assim, aquilo que verdadeiramente funcionou foram estes jogos com o português que cada sessão de treino tinha. Portanto, muitas vezes eles até disseram que houve um follow-up, um questionário follow-up, que na verdade eles fizeram as tarefas todas por causa da tarefa de bónus extra. Ok. Nos testes, usámos uma tarefa mais difícil, uma Oddity Discrimination Task with Catch Trials. Os estímulos, outra vez, gravados por 3 falantes diferentes, 2 femininos e 1 masculino. Tínhamos o pré-teste e o pós-teste incluía não só a repetição dos mesmos itens e ensaios do pré-teste, como novos ensaios. Para explicar melhor, portanto, nós tínhamos um conjunto de palavras para o treino e tínhamos um conjunto de palavras diferentes para o pré-teste. E na generalização tínhamos o terceiro conjunto de palavras. Okay? Portanto, nós usámos sempre conjuntos de pseudopalavras diferentes em cada fase. Mas usámos os mesmos falantes para o treino e o teste, com exceção de generalização, que tinha novos falantes portugueses. Ou seja, na verdade,
A generalização era para falantes portugueses que não eram familiares aos participantes, aos alunos. Até aqui está. Isto é um exemplo ou dois da palavra. Portanto, nós tínhamos change trials, em que um deles era diferente, e catch trials, em que todos eles tinham o acento de palavra na mesma sílaba. Dutiku. Dutiku. Tutiku. Qual é a diferente? A terceira, exato. Dutiku. Dutiku. Tutiku. São tão iguais. Pronto. Então, estão a perceber porque é que era preciso a tarefa bónus, porque fazer 48 destes durante todas as semanas não é fácil. Ok. Portanto, este protocolo durou mais ou menos entre 12 a 14 semanas, ok? E foi repetido em 3 semestres diferentes, sempre com novos estudantes húngaros, certo? E foi conduzido online. Eu fiz visitas no início e no fim do treino às universidades, mas todas as tarefas eram feitas online, inclusive os consentimentos, questionários, tudo. Os resultados. Estes são os resultados do pré-teste, comparando os falantes portugueses e os falantes húngaros, okay? E comparando os contrastes de consoante, tal o bupili, buchili, com os contrastes de acento de palavra. Portanto, não é, obviamente, surpresa que, como os estudos anteriores, nós encontramos uma forte interação entre a L1 e o tipo de contraste. Não existe diferença entre os portugueses e os franceses na percepção dos contrastes consonânticos, mas existe diferença significativa nos contrastes entre os portugueses e os franceses, nos contrastes de acento de palavra, e húngaros, desculpem, húngaros, e nos... eu pus a verde já para não me enganar, mas mesmo assim... e dentro do grupo húngaro, entre a percepção de contraste consonante e a percepção de contraste de acento de palavra. Mas curiosamente, também existe uma diferença pouco significativa, mas significativa, nos portugueses. E isto vem confirmar resultados de estudos anteriores que dizem que, na ausência de redução vocálica, os próprios portugueses também têm uma certa surdez, muito mais ligeira, obviamente, na percepção dos contrastes de acento de palavra. Depois fomos ver condição a condição. Portanto, lembram-se que nós tínhamos change trials, em que havia sempre um contraste, e tínhamos os catch trials, em que os 3 tokens tinham exatamente a mesma localização de acento de palavra. Portanto, o que nós vemos é que, em todas as condições, exceto na primeira sílaba, os húngaros têm uma taxa de erro muito superior ou uma taxa de acerto muito inferior aos portugueses. E o caso mais problemático, na verdade, é na segunda sílaba. Isto é importante, depois vemos. Vemos também, e lá está de novo curiosos dados sobre os portugueses, okay, que há também uma diferença entre estes 2 contrastes, que são os nossos objetivos, os nossos contrastes principais, não só nos húngaros, mas também a nível dos portugueses. Para explicar, para ficar mais claro, rapidamente, ainda temos tempo. Estes valores foram feitos calculando o A'. Portanto, acabam por conjugar os catch trials e os change trials num valor que vai de 0 a 1. Okay? Estes valores em que eu separo, okay, são valores em percentagem, certo? Portanto, eu estou a ver cada trial separadamente. Em relação ao efeito do treino, há diferenças entre pré-teste, pós-teste
e a generalização. Portanto, nós temos cinzento pré-teste, pós-teste e a generalização. Okay? Nós tivemos uma interação entre o grupo, a intervenção, o teste e o contraste significativa, e as nossas as comparações mostram que houve, não fortemente significativa, mas houve uma melhoria no grupo experimental do pré para o pós-teste. Quando nós fomos ver caso a caso, nós vimos que há uma melhoria significativa nos dois contrastes, quando há um contraste, mas vimos também que há uma pioria quando todos os 3 tokens estão acentuados na segunda sílaba, portanto na penúltima. Okay? Ou seja, para resumir, nós verificamos que há de facto uma surdez ao acento de palavra, como os outros estudos tinham já verificados. Verificamos que há uma dificuldade acrescida quando o acento de palavra, o acento recai na segunda sílaba ou na penúltima, e mesmo após o treino. Portanto, essa dificuldade nós verificamos no pré-teste, mas também verificamos, e ainda piorou, no pós-teste. E o que a nossa hipótese é que isto tem a ver com a característica do acento de palavra em português. Porque quando o acento de palavra recai na penúltima sílaba, que é a regra, o caso unmarked, e não há redução vocálica, não há nenhuma marca acústica. Ou seja, no caso, por exemplo, nós tínhamos, e quando fizemos a gravação notámos isso, tínhamos dútico, dutico, duticu. No caso do dutico, não há verdadeiramente um aumento da duração dessa sílaba, porque, digamos, é a regra do acento português, do português europeu, portanto nós não precisamos marcá-lo. Okay? E, portanto, julgamos que isso, não é, acabou por dificultar, como não havia nenhuma marca de acento de palavra, foi isso que dificultou aos húngaros este caso. Verificámos que, de facto, houve um efeito positivo do treino fonético, okay, que nós atribuímos a um efeito da L1. Em húngaro, a duração vocálica é contrastiva. Portanto, uma vogal tem palavras que contrastam apenas na duração da vogal. E, portanto, nós achamos que os húngaros transpuseram essa habilidade de manipular a duração a nível segmental para o nível suprassegmental. Okay? Há outras hipóteses, por exemplo, pode ter havido um efeito da L2, porque estes estudantes têm que ter, no mínimo, um certificado B2 para terem acesso à universidade. Mas ter o certificado não significa comunicar diariamente em inglês, mas não deixa de ser uma hipótese também, que eles tenham transposto do conhecimento do inglês para o português. E assim chegamos ao meu segundo estudo, porque pensamos, ok, então os húngaros melhoraram porque tinham esta vantagem de ter duração vocálica contrastiva. O que será que acontece com falantes ou aprendentes que não têm esta vantagem? Okay? Os franceses também têm surdez em relação ao acento de palavra, okay? E os níveis de surdez em relação ao acento de palavra são mais ou menos semelhantes ao dos húngaros, em estudos, mas não manipulam a duração vocálica de uma maneira contrastiva, a nível lexical. Este estudo foi feito também em colaboração com a Nova, com a Susana Correia e com o Christophe dos Santos, da Université Lumière Lyon 2. Temos o mesmo número de participantes nativos, neste caso nativos franceses.
Ao contrário do grupo húngaro, nós não recrutamos estudantes de português. Começámos por fazê-lo, mas o que é que aconteceu? Chegámos à conclusão que a grande maioria dos estudantes de português em França são estudantes de língua de herança. Não é? Portanto, tivemos que tirar essa variável e, portanto, acabámos por recrutar estudantes que não estavam a aprender português e excluir aqueles que tinham alguma ligação ao português. A mesma coisa, dividimos num grupo experimental que recebeu o treino do acento de palavra, o grupo de controle, e para as análises estatísticas usámos o mesmo grupo português do primeiro treino. Mesma coisa, aplicámos o mesmo método, os mesmos estímulos, tudo igual. Também tivemos que repetir em 3 semestres, não é propositado, mas tivemos que ir repetindo até ter um mínimo de participantes para a análise de dados. E vamos aos resultados. Mais uma vez, sem grandes surpresas, vemos que de facto há uma forte surdez no acento de palavra nos falantes franceses também. Portanto, estamos a ver no pré-teste, okay? Portanto, lá está, semelhante aos húngaros, uma grande diferença em relação aos portugueses, mas também entre eles, entre a percepção de contrastes de consoante e percepção de contrastes de acento de palavra. Quando fomos a ver, vemos uma situação semelhante ao dos húngaros, portanto, com exceção da primeira sílaba, não é? Vemos que em todas as outras condições eles são muito piores do que os portugueses, mas, contrariamente aos húngaros, não há diferença, eles são, digamos, tão maus no contraste da segunda e terceira sílaba como no contraste entre primeira e segunda sílaba. Okay. Em relação a efeitos de treino, nenhum efeito. Não encontramos nenhuma interação significativa, nem entre grupo teste, grupo contraste, nada. Não houve nada com os franceses. Okay? Mas também não pioraram. Que às vezes com estas coisas já é bom. Ok. Então, para resumir, com os franceses também comprovámos aquilo que vem de estudos anteriores, que eles de facto têm uma grande insensibilidade a perceber contrastes de acento de palavra. Contrariamente aos húngaros, a dificuldade, não há grandes diferenças entre essa dificuldade, ok? E nenhum efeito de treino. Okay. Resumindo então os dois estudos juntos, posso avançar ou há alguma coisa que não ficou clara? Posso? Então, no pré-teste vimos que ambos têm semelhanças, dificuldades na percepção dos contrastes de acento de palavra. Nos dois casos, não há verdadeiramente dificuldades quando o acento de palavra recai na primeira sílaba, portanto, na antepenúltima. Okay? Por outro lado, os húngaros revelaram muito mais dificuldades quando o acento de palavra recaiu na penúltima sílaba. Okay? E daí também que houve esta diferença entre os contrastes. Em relação ao efeito de treino, a intervenção, o treino foi eficaz, mas apenas para o grupo húngaro. O que nos diz que, de facto, é possível ter havido uma vantagem da EL1, no caso dos húngaros, durante o treino. Portanto, reparem que essa vantagem não se verifica a pré-teste. Não é? E há estudos anteriores a este que verificam que húngaros e franceses têm o mesmo nível de surdez, ou um nível semelhante de surdez em relação aos centros de palavras. Mas no treino, a vantagem dos húngaros saberem manipular a duração a nível segmental provavelmente foi uma vantagem. Foi aquilo que fez com que o treino fosse de facto eficaz.
Voltando ao estudo de Romboyot, portanto, eles, não sei se se lembram, estes autores fizeram um estudo também com húngaros a aprender alemão, no grupo intermédio, avançado e nível 0. E descobriram que nos 3 níveis, ele de facto a surdez tinha níveis semelhantes. Okay? Além da Sequence Recall Task, eles também fizeram alguns testes cognitivos. Memória de trabalho, consciência fonológica e controle inibitório. Okay? E o que eles descobriram é que, na verdade, o controle inibitório apenas foi... portanto, os participantes que tinham melhores níveis de controle inibitório ajudou-os no contraste consonântico, mas não no contraste de acento de palavra. Ou seja, o que ele diz é que as representações lexicais de acento de palavra são inexistentes, não é? E, portanto, o controle inibitório não consegue, digamos, atuar sobre essas representações inexistentes. E, portanto, eles dizem que o método de ensinar segmentais deve ser diferente do método de ensinar suprassegmentais. São casos diferentes. Okay? O que nós dizemos é sim, mas. Ou seja, nós usamos, o nosso treino é um treino absolutamente tradicional. Tarefas de discriminação, não usamos tarefas de identificação porque isto são alunos que não sabem uma palavra de português. Mas foi um treino que é usado para treinar vogais, para treinar o tipo de treino que se usa para treinar vogais e consoantes. Okay? Portanto, este tipo de treino, na verdade, pode ser eficaz para treinar suprassegmentais também, desde que os aprendentes tenham algo que se possam agarrar na sua L1. Okay? Portanto, aqui a diferença que faz é a L1. Não tanto o método, mas a L1 dos aprendentes. Depois, tínhamos este caso com as dificuldades que os húngaros tiveram quando o acento tokens, o acento de palavra dos estímulos, caía na penúltima palavra, que nós já vimos que é o caso em que em português não é marcado acusticamente. Okay? Fomos ver ao estudo do U e, se lembram, ele tinha verificado que, apesar de haver uma melhoria geral nos aprendentes taiwaneses, na distinção dos pares mínimos, sei lá, ele usou aqueles pares mínimos, o permit, ok? Eles acabaram por subtrair uma regra, aquela regra vogal longa, sílaba tónica, que não foi útil em todos os casos. Não foi útil nos casos em que estávamos a falar de troaicos, em falling intonation, por exemplo. Portanto, ele diz que é preciso ter cuidado porque o treino também pode fazer com que os estudantes acabam por se agarrar demasiado a uma certo tipo de regra ou marca acústica que depois pode não ser generalizada e que, na verdade, foi aquilo que nós pensamos que aconteceu com os nossos estudantes. Eles perceberam que a grande marca era a duração, certo? Em português, quando não é a qualidade vocálica, é a duração. Pitch e intensidade não são verdadeiras marcas no acento de palavra em português. E, portanto, generalizaram essa regra. Mas quando generalizaram para as palavras acentuadas na penúltima sílaba, a regra falhou. Portanto, o que podemos aprender é que temos que ter cuidado, de facto, quando nos estímulos e no treino, para não deixar generalizar uma regra quando há casos em que ela não é possível aplicar. Finalmente, também verificamos um grande nível de variabilidade a nível individual. Para mostrar, temos aqui, cada ponto é a média
de cada participante. Portanto, em verde os participantes húngaros, em azul os franceses e em cinzento os portugueses. Okay? Isto são os resultados para o teste dos contrastes consoante. Estão a ver? E a tracejado temos as médias. E quando fomos ver para o contraste de acento-palavra, esta variabilidade aumenta bastante, até para os nativos. Okay? Até para os nativos, esta variabilidade aumenta consideravelmente. Ou seja, lembram-se que neste estudo eles tinham percebido que, na verdade, os aprendentes franceses que melhoraram no acento de palavra espanhol foram aqueles que melhoraram no treino, que conseguiram melhorar no treino. Okay? E, portanto, voltamos... Nós temos estado a analisar os resultados dos nossos treinos e, de facto, os aprendentes que têm melhor taxa de acerto nas tarefas do treino são aqueles que também são melhores. Mas isso não significa aquilo que nós queremos fazer, não é aqueles que são melhores no treino, são melhores no teste, mas aqueles que melhoram mais no treino são melhores no pós-teste, porque é isso que interessa, não é? O que a gente quer é fazer aqueles alunos que têm problemas melhorar, okay? Sem fazer aqueles que são bons piorar, obviamente. Okay? Portanto, para dizer que aquilo que hoje em dia é muito popular, muito fácil de dizer, muito difícil de pôr em prática, que obviamente é preciso tentar adaptar os nossos exercícios a nível individual. Mas para isso é preciso também criar testes que consigam perceber qual é a melhor maneira para aquele indivíduo aprender. Portanto, recapitulando toda a apresentação, o treino fonético pode ser eficaz a ajudar a melhorar os aprendentes na percepção do acento de palavra, mas não para todas as línguas não contrastivas. Portanto, funcionou para os húngaros, mas não funcionou para os franceses. Okay? O desenho deve considerar características específicas da L2, ou seja, no caso do português, nós devíamos ter pensado que eles teriam dificuldade quando o acento de palavra cai na penúltima sílaba, por exemplo. Portanto, deveríamos ter pensado também não só qual é a marca do acento de palavra em português, mas qual é a não marca do acento de palavra em português. E, finalmente, também por isso, que também temos que tentar, nas instruções, não é? Quando damos as instruções, tentar evitar estas simplificações. Sílaba mais longa, acento de palavra. Okay? E eu julgo que é tudo. Obrigada.